Aula 01 sobre tabela periódica. Vocês observam aqui que eu tenho um modelo atômico de Rutherford, onde a gente tem de fato o núcleo com carga positiva e os elétrons de massa desprezível. Isso significa o quê? Que toda a massa do átomo se concentra no núcleo. Bom, eu vou fazer a definição ou fazer a equiparação do que é o mol. O mol equivale a aproximadamente 6 vezes 10 a 23 unidades elementares. Que unidades elementares são essas? Átomos, moléculas, prótons, nêutrons, elétrons, íon, cátion e ânion. Representação genérica de um elemento químico. Que representa o elemento químico por uma letra, no caso o X. Do lado direito, na base, e em cima você tem do lado direito o número atômico, que é igual ao número de prótons. E em cima você tem o número de massa. Lembrando que o número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Então, o número de nêutrons é a diferença entre o número de massa e o número de prótons. Relações entre os átomos e seus entes elementares. A gente vai ver algumas definições aqui do que vem a ser isótopos, mesmo, são átomos que apresentam o mesmo número de prótons. Aí você, no exemplo, tem o átomo A, número atômico 12, massa 28, massa 30. Que são isótopos? Que possui o mesmo número de massa. Observe o átomo A, o átomo B. Representação genérica, onde você tem 28 a massa, o número de massa, e 28 o número de massa, tanto no átomo A como no átomo B. Aí você vai falar do que são isótopos. Lembrando que a palavra iso significa igual, tá certo? Você tem o mesmo número de nêutrons. Se você fizer a diferença, 28 menos 12 dá 16. E 30 menos 14 dá 16. Então você teria o mesmo número de nêutrons. Ora, por que essa definição? Porque você vai ver que quando você fala em isótopos, eu estou necessitando exatamente dizer para vocês que é um conjunto de átomos que tem o mesmo número atômico. Vamos para a página seguinte, por favor. A gente vai definir nesse momento exatamente o que é um elemento químico. O elemento químico é um conjunto formado por átomos de mesmo número atômico. Isso aqui é o elemento químico. Ora, a quantidade de átomos que compõem o conjunto é igual a 1 mol, 6 vezes 10 a 23 unidades. Então a gente sabe que se eu tenho um conjunto formado por átomos todos iguais, nesse conjunto a quantidade de átomos é exatamente 1 mol, 6 vezes 10 a 23 unidades. A tabela periódica dos elementos químicos. Observe vocês que a tabela periódica aqui ela está descrita como sendo dos elementos químicos. Essa é a denominação que é dada pela IUPAC, classificação periódica dos elementos químicos. Ela não recebe denominação de, por exemplo, classificação periódica dos átomos químicos. Por quê? Porque eu estou me referindo a 1 mol do elemento. Então, se eu pego, por exemplo, lá o hidrogênio, número atômico 1, você vai ter lá 1 mol de átomo de hidrogênio compondo este elemento. Ou seja, 6 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio compondo o elemento hidrogênio. Então vamos fazer, a partir desse instante, um estudo detalhado da tabela periódica. Como assim, professor? Gente, pessoal, a gente vai ver que essa tabela periódica, entre outras coisas, a princípio, essa tabela periódica ela é formada de 18 linhas verticais, certo? Vocês estão vendo 18 linhas verticais. Ela é formada, 18 linhas verticais, ó. Você tem a número 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9, a 10, a 11, a 12, a 13, a 14, a 15, a 16, a 17 e a 18.
Essas são as linhas chamadas linhas verticais. Essas linhas verticais são denominadas de grupos ou famílias. E você tem 7 linhas horizontais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que são chamadas de séries ou períodos. Observe que ela tem numeração de 1 a 7. E as famílias ou grupos têm numeração de 1 a 18. Essa numeração de 1 a 18 era dada pela IUPAC, a União Internacional de Química Pura e Aplicada. IUPAC. Algumas tabelas ou alguns livros utilizam ainda a numeração com a numeração indo-arábica ou romana, acrescentada da letra A e da letra B. Letra A seria todos esses elementos aqui, ó. Todos aqui seria letra A. Aqui, letra A, tá. Certo? E esse aqui do centro seria letra B. E esse aqui, letra B. Tá certo? Vamos tocar um pouquinho mais para frente. Bom, você observa que essa tabela periódica é o seguinte: você tem as famílias, tem o hidrogênio, você tem elementos que são chamados aqui no grupo 1 de alcalinos, metais alcalinos. Do grupo 2, você tem os alcalinos terrosos, exceto o hidrogênio, né? O hidrogênio não é alcalino, é um gás. Você tem alcalinos terrosos. Bem aqui, você tem família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, do oxigênio, do flúor e a dos gases nobres. Essa família do boro, do carbono, do nitrogênio, são todos representativos, chamados de representativos. Essa família aqui recebe nome especial, a 16, que é a família dos calcogênios. Essa aqui, a 17, recebe nome especial, que é a dos halogênios. E essa aqui recebe nome especial, que é de gases nobres. A gente pode mencionar para vocês ainda que você tem nessa tabela que tudo é metal, todos aqui são metais, todos são metais, todos esses amarelos aqui todos são metais, esses que estão aqui embaixo são todos metais. E aqui você tem gases, o oxigênio, o flúor e o cloro também são gases, tá certo? Só que aqui são chamados de ametais ou não metais. E aqui esses que estão em lilás ou roxo, como queira, eles são chamados de quê? De semimetais. Quem são eles? Boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio e polônio. Ainda bem aqui você verifica no chamado período 6 e período 7, na família 3, você tem a série dos lantanídeos e a série dos actinídeos. Essas duas séries são chamadas de terras raras. O que dá nome à série é o primeiro elemento, o lantânio e o actínio, respectivamente. Bom, você observa aí nessa tabela que todos esses elementos aqui, ó, que eu estou listando, todos eles aqui, esses aqui, ó, todos esses aqui, são chamados de metais de transição, ó. São metais, aliás, metais de transição externa, ou transição simples. Esses que estão aqui embaixo são chamados de transição interna. Tá ok? Vamos mais um pouquinho para frente, por favor. A gente vai utilizar o diagrama de Linus Pauling. Relembrando a vocês qual é o diagrama de Linus Pauling. Você tem a leitura na diagonal de cima para baixo. Um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, 5F14, 6D10 e 7P6, essa ordem aí é a ordem crescente de energia dos subníveis, chamados subníveis eletrônicos. Quem são os subníveis? O S, o P, o D e o F. Esse número aqui, 2, 6, 10, 14, são exatamente a quantidade máxima de elétrons em cada subnível eletrônico. Como é que a gente vai utilizar isso aí? Vamos utilizar isso aí para fazer a distribuição eletrônica. E qual é o intuito de fazer a distribuição eletrônica? É poder ensinar a vocês como é que a gente faz a localização do elemento na tabela periódica em função do quê? Em função daquilo que nós chamamos de
família e de período. Então, por exemplo, se eu pego o elemento hidrogênio, o elemento hidrogênio está na família 1, está no primeiro período. O elemento lítio está na família 1, está no segundo período. O elemento, por exemplo, argônio, ele está na família 18, 8A, mas ele está no terceiro período. Como é que eu vou identificar isso? Como é que eu posso identificar isso? Como é que eu posso chegar à conclusão de qual é a família, qual é o período que o elemento se encontra? Nós vamos utilizar o diagrama de Linus Pauling exatamente para fazer isso. E é isso que eu quero mostrar daqui para frente para vocês. Vamos voltar lá no diagrama. Tá certo? Então, repetindo o que é o diagrama, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, 5F14, 6D10, 7P6, a gente não precisa memorizar. Esses poucos anos que eu tenho de sala de aula, somente 4 décadas, eu nunca pedi nenhum aluno meu para memorizar, e nem eu mesmo algum dia memorizei, porque na realidade eu acho que tem necessidade. Você simplesmente aprende a desenhar e utiliza, em qualquer prova que você for fazer, a primeira coisa que você faz logo é desenhar o diagrama de Linus Pauling, aprende a desenhar e você sabe qual é a sequência dele. Lembrando que esse diagrama de Linus Pauling está incompleto, ele está faltando subnível G, subnível H, subnível I, subnível J, que aí ele está incompleto. Vamos para frente mais um pouquinho. Bom, a tabela periódica, de acordo com a distribuição eletrônica, se nós terminarmos em NS, NS, NP, NS, N-1D, e se nós terminarmos em NS, N-1D, N-2, N-2, F, tá certo? Nós temos exatamente a classificação dos elementos como representativos, tá certo? Você vê aqui, ó, o hidrogênio é representativo, esses que estão em cor de rosa, todos são representativos, e também a família dos gasnosos é representativa. E você tem os elementos de transição, aqueles elementos que eu falei agora há pouco você, aqui do centrão da tabela periódica, que são todos metais, todos são metais. E aqui embaixo, representando a cédula, lantanise e actinide, você tem exatamente os elementos de transição, que são chamados de transição interna, elemento de transição interna. Então a gente faz isso exatamente colocando em função da distribuição eletrônica. Por isso foi que eu mostrei para vocês o diagrama de Linus Pauling. Eu quero que vocês entendam que através da distribuição eletrônica eu consigo classificar os elementos da tabela periódica. Por que o hidrogênio está com uma cor diferente assim aí? Porque o hidrogênio na realidade é um elemento que não pertence a, não tem características, propriedades físicas e químicas dos alcalinos, tá certo? Dos metais alcalinos, mas ele está aí por questão de estética. Em algumas tabelas, as tabelas europeias, por exemplo, ele vem separado, ele vem embaixo separado. Essa tabela ela também pode ser estendida. Esse grupamento aqui dos lantanistas que entra aqui no meio, fica aqui e ela passa mais para cá, estendida, que a gente não usa no Ocidente, tá certo? A gente não usa, mais é na parte do Oriente, na Ásia, tá certo? Em algumas regiões da Europa. Aqui no Brasil especificamente a gente copia muito coisa do americano, ou seja, a tabela vem apresentada como o americano sempre apresenta, a tabela mais concisa, uma tabela que tem essas duas partes embaixo, são a cédula, lantanise e actinide separados, o hidrogênio colocado acima do lítio, para dar um aspecto mais homogêneo à tabela, ficar com a configuração, um formato mais adequado, menos complicado. Vamos um pouquinho mais para frente. Você observa na tabela periódica, que eu vou mostrar para vocês agora, que eu tenho aqui, ó, você tem metais alcalinos, aqui você tem metais alcalinos terrosos, o hidrogênio está à parte, é um gás, está bem aqui. No meio você vai ter aqui, ó, os metais de transição, todos esses aqui são metais de transição, tá certo? Aqui você tem os gases nobres, essa parte todinha aqui, eles são chamados de ametais ou não metais. Mais embaixo um pouquinho, você vai ver a série que eles chamam de série dos lantanídeos e a série dos actinídeos. Ora, como é que você olha para essa tabela periódica? Gente, se eu pegar qualquer
elemento aqui, eu posso voltar mais um pouquinho e mostrar, por exemplo, se eu pego bem aqui o cromo é o CR, eu pego bem aqui o cromo. Você está vendo esse número 24? Esse número 24 aí é o número atômico dele, tá certo? Isso é o número atômico, mas aqui embaixo tem a massa dele, ó. Aqui embaixo tem a massa atômica dele, tá certo? Tem a massa atômica, tá ok? Alguma dúvida, se você tiver, depois você pode, durante o intervalo que vai ser dado, depois da apresentação, vocês podem formular a pergunta para a gente responder, tá certo? Então aqui você tem hidrogênio, que é um gás. O que você observa também? Os estados físicos. Ó, os gases são todos esses que estão em vermelho, ó. Hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, flúor e cloro, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio, todos são gases. Bom, quem são líquidos? Estado gasoso eu apresentei. Líquido, você tem aqui, ó, o HG, na temperatura de 25 graus Celsius, pressão de 1 atmosfera, ou seja, 1 Pascal, que é 1 vezes 10 a 6 Newton por metro quadrado. Você tem na realidade o que? O único que é líquido, que é um metal líquido, que é o mercúrio. Aí você vê todos os demais que estão aqui, todos os demais, ó, todos os demais são sólidos. Observe também nessa tabela anterior, que eu vou botar aqui um pouquinho para vocês darem uma olhadinha, na tabela anterior, nessa tabela aqui, vou mostrar uma coisa para vocês. Vocês têm uns elementos que não são nem metais e nem ametais, ó. O boro, o silício, o germânio, o arsênio, o antimônio, o télio e o polônio são chamados de semimetais. Eles têm determinadas situações que ele pode se comportar como metal ou como ametal. E silício, germânio, eles são usados muito em semicondutores, para dopar semicondutores, silício e germânio. Hoje, com a evolução da tecnologia, você tem isso claramente aplicado, tá certo? Em todos os equipamentos eletrônicos você tem semicondutores. E quem faz parte de semicondutores na dopagem? Exatamente o silício e o germânio. Vamos voltar para o nosso slide seguinte. Bom, a distribuição eletrônica que a gente falava anteriormente, que eu quero mostrar para vocês, é o seguinte, preste atenção. Nessa tabela, a gente fez a distribuição eletrônica, a tabela está apresentando a distribuição eletrônica, só que essa distribuição eletrônica, ela está me classificando em blocos. Se você ver nitidamente, a tabela periódica ela tem bloco S, bloco D, bloco P e bloco F. O que acontece na nossa distribuição? Todos que são do bloco S terminam no subnível S, ó. Todos terminam no subnível S. Dá para ver nitidamente que todos terminam no subnível S. Todos que, com exceção do hélio, que está bem aqui, todos que fazem parte do bloco P, terminam no subnível P. Está aqui, ó, todo no subnível P. Isso aí está bem claro. E todos que fazem parte do D, terminam no subnível D. Está aqui, ó. Todos trabalhando no subnível D, ó. D1, D2, D3, D5, etc. E todos aqueles, com exceção do finalzinho da série do lantanide e do zaquitinide, todos os outros terminam no subnível F, ó. Todos terminam no subnível F. Nitidamente no subnível F. Exceção feita a 2 elementos que estão no final da série dos lantanídeos e dos zaquitinídeos. Mas o restante, gente, tem uma normalidade. Dá para você fazer nitidamente a separação em bloco S, bloco P, bloco D e bloco F. É isso que tem que ficar bem claro na cabeça de vocês. É que existem blocos na tabela que depende de quê? Dessa distribuição eletrônica. Vamos avançar mais um pouquinho. Olha aí aquilo que eu estava dizendo agora há pouco. Quando é bloco S, o final da distribuição é NS. Se você voltar um pouquinho bem aqui, eu posso mostrar para vocês. Esse N é o nível eletrônico, ó. 1. Tá bem aqui, 1. N é 1. N é 2, N é 3, é 4, é 5, é 6, é 7. É o nível. Vamos para o bloco P. Só um pouquinho. Vou descer bem um pouquinho. O bloco P ele termina NS, NP. Vamos voltar aqui só para você ver aqui, ó. Se eu pegar qualquer uma distribuição aqui, você vai ver que ele termina aqui em 2P1. Mas ele tem, ó. A distribuição dele vem aqui, ó. 1S2, 2S2, ó. 1S2, 2S2. Tá aqui, ó. 1S2, 2S2. Aí vem para cá, ó. 3P1. Ou 2P1. Isso aqui seria 1S2, 2S2,
2p1, seria o número 5, que no caso é o boro. Ó, 1s2, 2s2, 2p1. Então o final dele o que? O nível 2, ó. 2s2, 2p1, que é o que? NsNP. Vou repetir, ó, vou fazer o boro, que é 5. 1s2, 2s2, 2p1. Observe que no final tem 2 e 2, correspondendo a NN iguais. Vamos para o subnível, que a gente chama de subnível, o bloco D. Termina onde o bloco D? Ele termina em NS, N-1D. Vamos voltar a um aqui, para você ver como ele termina no final. Só para você ter uma ideia como é o final dele. Vou pegar qualquer um bem aqui, observe aqui, ó. Observe aqui. Se eu pegar, por exemplo, o número atômico 21, eu vou 1s2, 2s2, aí vai 2, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, aí vem 3d1. Então se eu pego o número atômico 21, estou fazendo aqui 21, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6, 4s2, 3d1. Observe que o final tem 4s2, 3d1. Ali está aparecendo só o finalzinho, o 3d1, que é o 21. Você vai somando os números dos elétrons do subnível em cima. Quando você soma, chega até 21. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 2, mais 18 com 2, 20, dá 21. Então, se eu colocar, por exemplo, essa distribuição bem aqui, vou colocar para você ver bem aqui, ó. Olha a distribuição aqui. Não deu para ver, né? A distribuição, acho que tem uma distribuição aqui posteriormente. A gente vai ver lá na frente. Bom, aí eu vou para o bloco F. O bloco F tem variações que eu já mostrei no final, as famílias das terras raras, né? O grupo das terras raras, cédulas anti-iniciais actinido, mas normalmente acontece NS, N-1D, N-2F. Se você for verificar aqui todos eles, qualquer um deles que eu pegar, observa aqui, ó, 5F14 aqui no final, 5F14, 5F13, ó, observa as exceções bem aqui que eu estou me referindo aqui, ó, com algumas variações no final das terras raras. Aqui esse aqui, ó, 5D1 e 6DS1. Vamos para frente, gente. Vamos tocar um pouquinho mais para frente. Certo? Bom, a localização do elemento na tabela periódica. Como é que eu faço para localizar esse elemento na tabela periódica? Para localizar o elemento, eu disse para vocês que eu preciso do período e preciso da família. Como é que eu faço isso no elemento representativo? O período é o último nível eletrônico. A família é o número de elétrons existentes no final da distribuição eletrônica. Aí eu peguei um exemplo aqui, o mais simples possível para vocês verem. O mais simples. Eu peguei um S1. Ora, qual é o nível? 1. Período 1. Qual a família? Esse número bem aqui. Família 1 ou 1A. Aí eu peguei outro exemplo de outro representativo que termina no final NSNP. Aí eu estou fazendo, por exemplo, aqui, ó, o elemento de número atômico 10. Aí ele vai, 1s2, 2s2, 2p6. Ao final da distribuição eletrônica, os dois iguais. Ele está terminando no subnível SP, ou seja, NP. 2s, 2p. Observe que o período dele é 2. Ó, o nível mais externo é 2. E a família eu somo. 2 mais 6 dá 8. Que é a família 8, ou família, que seria na realidade a família 8A ou 0. Ou família 18. Que é a última família, é um gás nobre aí. No caso aí é o neônio, é um gás nobre. E como é que eu faço com o elemento de transição externa? Eu peguei um exemplo aqui. Ó, eu peguei o elemento do número atômico 26, que é o ferro. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Observe o final, ó. N, S, N-1D. Observe o final que o período aqui é o 4, que é o mais externo, é 4. E a família é dada a soma de 2 mais 6. 2 mais 6 dá 8, só que aí é 8B. 8B é a família 8, que é a família do ferro. E, Emanuel, como é que a gente faz lá? Vamos voltar só para mostrar como o ferro está na família 8, só um pouquinho para tu ver bem aqui. Vou voltar aqui um pouquinho, ó. Voltar na tabela mais anterior, ó, o ferro bem aqui, ó. O ferro bem aqui na família 8, ó. O ferro na família 8. O outro que eu fiz foi o número... Tá aqui, ó. O hidrogênio.
tá certo? Que eu fiz, e o outro que eu fiz foi o 10, ó, que é o neônio, tá bem aqui, ó, tá aqui ele. Tá na família 18 e tá no segundo período. O hidrogênio tá na família 1 e tá no primeiro período. E aqui o meu amigo ferro, ele tá onde? Ele tá no quarto período e na família 8. Então vamos voltar para nossa próxima coisa, tá certo? A gente vai, depois de mostrar como é que se faz a localização, mostrando as propriedades que a gente chama de periódicas e aperiódicas. As propriedades periódicas e aperiódicas, ela dependem do tamanho do átomo. Mas como é que cresce ou diminui o átomo exatamente em função da sua posição na tabela periódica? Quando você anda na família, de cima para baixo, você tem aumento do átomo, porque vai aumentando o número de períodos, ou seja, o número de camadas. E quando você anda no período, à medida que eu ando aumentando o número atômico, eu faço aumentar exatamente o que nós chamamos de atração elétrica de protoelétrico. Por quê? Eu só tenho o mesmo número de camadas, mas eu aumentei o número de próximos, o número de elétrons, então eles vão se aproximar mais ainda. E se eles se aproximam, aumenta exatamente o quê? A força elétrica. Aumentando a força elétrica, diminui o tamanho. Então vocês observem que no período ele cresce ao contrário, ele cresce da direita para a esquerda. E aqui, na família, de cima para baixo. Isso é o que a gente chama de crescimento do átomo. Vamos ver bem aqui uma coisinha aqui na frente. O que é que ele diz que são propriedades periódicas? Ocorre à medida que o número atômico de elemento químico aumenta, ou seja, assume valores que crescem e decrescem em cada período da tabela periódica. Aí eu vou botar um exemplo aqui. Entre as propriedades periódicas nós temos o raio atômico, a energia de ionização, a eletroafinidade, a eletronegatividade, densidade, temperatura de fusão e ebulição e volume atômico. Vamos ver o que ele define como sendo, vamos ver a demonstração. A propriedade periódica da eletronegatividade cresce de cima para baixo, de baixo para cima e da esquerda para a direita da tabela. Que são os elementos que têm maior eletronegatividade? Ó, são os elementos que se situam bem aqui, ó. Flúor, cloro, bromo, são os elementos, ó, que tem maior negatividade, são esses aqui. O mais elemento que tem maior negatividade de todos é o flúor, que é 4, segundo Linus Pauling, tá certo? Mas vamos para frente, botar um pouquinho mais para frente. Bom, o que é que eles chamam de propriedades aperiódicas? Como o próprio nome sugere, os valores dessa propriedade variam à medida que o número atômico aumenta, mas não obedece à posição na tabela, ou seja, não se repetem em períodos regulares, ou seja, não tem periodicidade. Exemplo de propriedades aperiódicas: calor específico, índice de refração, dureza e massa atômica. É válido ressaltar que a massa atômica sempre aumenta de acordo com o número atômico do elemento, não diz respeito à posição desse elemento na tabela, quer dizer, ele não é periódico. Aí eu coloquei alguns esquemas aqui, onde está mostrando como cresce e como decresce a questão das propriedades, no caso, propriedades periódicas. Olha aqui, o raio atômico para baixo, como eu tinha mostrado, da direita para a esquerda. A eletropositividade. A eletropositividade é a capacidade de perder elétron com facilidade. Olha aqui, quanto maior, ou seja, quanto maior o elemento, mais facilmente ele perde esse elétron da camada de valência. Que isso corresponde aqui, os elementos mais eletropositivos são os metais. O mais eletropositivo de todos é o frâncio, que fica bem aqui embaixo, o frâncio, o último elemento da tabela periódica. Se a gente voltasse assim um pouquinho para mostrar, o frâncio é o último elemento da tabela periódica. Eu vou voltar aqui só para te mostrar. Ó, mais um pouquinho. Se eu subir bem aqui um pouquinho, vou subir. Ó o frâncio onde é que está? O elemento mais eletropositivo da tabela periódica. Que o mais eletronegativo está aqui, ó, o flúor. Tá certo? É o mais eletronegativo. Vamos voltar para a nossa página lá na frente. Bom, o que acontece aqui, só mais um pouquinho, só mais algumas explicações, porque o tempo está andando muito rápido. A energia de ionização. Energia de ionização é a energia que a gente vai gastar exatamente para transformar o elemento, ou o átomo, no íon de carga positiva, ou seja, num cátion. Quanto menor for esse íon, mais ele vai ser necessária energia para retirar esse elétron. Então, como os átomos decrescem nesse sentido aqui, então para cá você tem os elementos com maior energia de ionização. E o que é que tem as maiores energias de ionização?
são exatamente os gases nobres, que têm as maiores energias de ionização. É muito difícil extrair elétron do gás nobre. Aí nós vamos agora aqui para reatividade. Quem são os elementos mais reativos? São aqueles elementos que são ou mais eletropositivos, no caso do França, ou mais eletronegativos, no caso do flúor. Isso quer dizer o quê? Os elementos que reagem com facilidade numa reação química. Isso que quer dizer reatividade. Vamos para frente. Afinidade eletrônica. O que é essa afinidade eletrônica? Você observa que quando eu falei eletropositividade, não em todos os gases nobres, nem na reatividade. Ele não reage em situação normal. Observa aqui também na afinidade eletrônica que também ele não está reagindo. Mas o que é essa afinidade eletrônica? É você pegar um átomo no estado gasoso e colocar um elétron nesse átomo no estado gasoso. Ele libera uma certa quantidade de energia. Quem é que tem na realidade ganância por elétron? São os elementos que são mais eletronegativos. Quem são eles? Estão aqui, ó. Flúor, cloro, bromo, oxigênio. São os elementos que são mais eletronegativos. Então eles têm uma grande afinidade eletrônica. Ou seja, você bota ele no estado gasoso, vou introduzir um elétron, ele libera grande quantidade de energia. Não entra também os gases nobres. Aí nós vamos falar de densidade. Está aqui do lado, a densidade. Um pouquinho aqui, a densidade. A densidade, ela cresce por cento. Os elementos mais densos são 3, estão bem aqui embaixo. O ósmio, o irídio e a platina. Se eu voltar lá, eu vou voltar lá na tabela, atrás um pouquinho, para mostrar para vocês, ó. Onde é que eles estão aqui? Ó, ósmio, irídio e platina. São os elementos mais densos existentes na natureza. Vamos voltar para a nossa tabela lá na frente de novo. Bom, vou subir aqui um pouquinho. Bom, aí você vai ver onde é que eu tenho os maiores pontos de fusão e pontos de ebulição, que são os elementos mais densos. Aí, para a gente finalizar, eu vou falar de eletronegatividade. Eu já disse que a eletronegatividade é exatamente a capacidade de atrair o elétron. Quanto maior for essa eletronegatividade, significa que menor é o átomo. Por quê? O elétron que está circundando o átomo, como o átomo é pequeno, ele é mais atraído facilmente pelo centro do núcleo do átomo, que seria o próton. Por isso que a eletronegatividade é maior. Então o flúor, por ser o elemento menor que tem nessa tabela periódica aí, ele vai ter a maior eletronegatividade segundo Linus Pauling. Tudo bem? E essa última aqui você está falando de quê? Você está falando de ponto de fusão e de ponto de ebulição. Ó, os elementos que tem ponto de fusão e ponto de ebulição geralmente são os menores elementos, ó. E no centro também, tá certo? Cresce para o centro.